O nosso tema de hoje é para responder e-mails, gente, muito loucos. Olha, Helena Graciano Ramos de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Magalhães de Lima, de São Paulo, capital, Gonçalo Neves de Lima, também, de Santos, São Paulo, Geralda Maria de Souza, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Kelly Cristina Lemos, de João Pessoa, na Paraíba, Décio Lopes de Castro, São Paulo, capital, e Hélio Gasparini Lesoto, de Caçador, em Santa Catarina. E muitas mensagens também sobre o tema. Eu seleciono algumas, né, gente? Olha as perguntas. Professor, por que e como? Por que e como? Mesmo da crise, vejo empresas tendo sucesso. O que elas fazem? Na minha cidade há lojas que poucos sentiram a crise e há outras, professor, que fecharam suas portas. E todos os e-mails, gente, são muito longos, são longos, né? Não é muito longo, são longos. Então eu tiro um trecho que é para vocês entenderem o espírito do programa. Bom, segundo, outro aqui, gente, professor, o que é sucesso? Outro dia tivemos uma discussão com amigos, ele contando que no bar, né? É que durou umas 4 horas e ninguém chegou a conclusão alguma. Daí alguém falou, pergunta lá para o professor, né? Então por isso que ele me manda aqui. Bom, outro, todo mundo fala em diferenciar, em fazer diferente. Agora, se todo... Olha só que coisa interessante a pergunta dele, né? Uma pergunta até meio filosófica. Olha, professor, se todos querem diferenciar, o senhor não acha que então não haverá diferenciação? Quer dizer, a história é o seguinte, se todo mundo precisa diferenciar a sua empresa, está todo mundo diferenciando. Quem sabe se a minha diferença será não diferenciar, não é isso que ele quer, brincando aqui, que nós temos que fazer uma diferença que o cliente pague, né, de valor para o cliente. Olha outra aqui, e outras perguntas sobre o tema. Agora, tem muita gente que não entende o seguinte, quando eu falo em fazer uma diferenciação, diferenciar significa fazer o que os outros não fazem, ou fazer o que os outros fazem de forma diferente. Mas você tem que fazer uma diferenciação que o seu cliente pague, que o seu mercado pague. Porque, gente, às vezes eu gosto de uma coisa de uma forma. Eu pergunto, outras pessoas gostam? É fácil você entender isso quando você está tratando de alimentação, né, de pratos de comida. Tem gente que gosta de um omelete, por exemplo, ou ovos mexidos, sabe, mais bem passado, menos bem passado. Quer dizer, então, se eu sou cozinheiro, a diferença de valor que eu tenho que fazer, eu tenho que estudar aquele meu mercado, naquele meu restaurante, naquele meu hotel, o que aquele cliente paga. Como é que ele gosta? Então é por isso que eu tenho que, ao fazer, né, se eu vou fazer, por exemplo, café da manhã em geral, eu não posso perguntar para cada um dos meus clientes como ele gosta do ovo mexido. Então eu tenho que conhecer antes, eu tenho que observar, eu tenho que perguntar antes, fazer uma pesquisazinha, um survey que a gente chama, né, uma enquetezinha antes. Como que vocês preferem aí? Como é que os clientes, fala para os garçons, pergunta para os clientes se eles preferem ovos mexidos mais bem passados, mais mal passados, etc, etc. E daí eu fazer para todo mundo. Ou se não, se é individual, perguntar para o próprio cliente. Porque não adianta eu fazer uma diferença que eu goste, que eu pague. Então eu tenho que fazer uma diferença que o cliente goste e, portanto, valorize e, portanto, ele pague. Não é? Porque a maioria das diferenciações que as empresas têm feito, elas têm aumentado o custo delas, não aumenta o valor percebido pelo cliente, o cliente não paga. Então, professor, eu fiz 500 diferenciações da minha empresa e não aumentaram os clientes. Como eu sempre digo, eu tenho na minha churrascaria coraçãozinho de galinha de Angola. Agora, você quer que as pessoas paguem mais porque você tem coração? Eu adoro, mas você adora, mas as pessoas adoram. As pessoas conhecem. As pessoas... Então, agora e é um trabalhão que eu tenho para poder encontrar um bom fornecedor. Você aumentou o seu custo e não aumentou o valor percebido pelo cliente, o cliente não paga. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta e, como sempre, nós temos um texto que é para você ler, para você imprimir, seja na tela ou em papel, mandar para os seus amigos
e comentar e discutir, pensar nisso. O objetivo nosso é que você pense, por isso que eu termino sempre com pense nisso, sucesso. O nosso texto de hoje é possível ter sucesso na crise, esse é o tema. Prestem bem atenção aqui no raciocínio que eu quero para que você pense. Todas as pessoas querem ser felizes e ter sucesso na vida. O problema é que esses dois atributos ou conceitos, felicidade e sucesso, são conceitos abstratos. O que é felicidade? O que é sucesso? A primeira coisa que uma pessoa deve definir é o que é sucesso para ela. Só a partir dessa definição é que ela poderá buscar o seu sucesso. Para chegar a essa definição, ela tem que responder para si mesma algumas perguntas tais como: qual o meu objetivo na vida? Onde quero chegar? Como quero ser vista, reconhecida e percebida pelas pessoas que mais admiro e pela sociedade? Qual é o meu verdadeiro conjunto de crenças e valores? Quem eu desejo servir? Qual a especialidade pela qual quero ser reconhecida? Porque felicidade na antropologia, deixa eu explicar para você, é você se sentir bem com você mesmo, ter uma autoestima equilibrada, não significa elevada demais, né? A pessoa pode ficar soberba, arrogante, ter uma autoestima equilibrada. E você, então o sucesso é isso, é você sentir-se bem, se sentir bem, e a sociedade, a sua comunidade, o ambiente onde você vive, ter você como alguém de valor. Isso que é sucesso. Respeitar você como alguém de valor. Então você se sente bem consigo mesmo e você, ou com uma pessoa consigo mesma, e a sociedade reconhece você como uma pessoa de bem, uma pessoa de sucesso, né? E isso que é sucesso, porque, como dizia Aristóteles, o ser humano é um ser social, um ser gregário, e não adianta falar, porque deixa eu falar para vocês, tem gente que fala assim, professor, todo mundo me odeia, mas eu gosto de mim, eu sou assim mesmo, eu sou feliz assim mesmo. Não é verdade, a pessoa não pode ser feliz o mundo odiando aquela pessoa, entendeu? Vejam aí os corruptos, ele pode dizer assim, não, eu fiz mesmo, gosto de fazer, faria de novo. Ué, ele vai dizer que ele é feliz? Quer dizer, é muito complexo essa definição. E também não adianta ao contrário. Professor, todo mundo me adora e eu me odeio. Também não adianta, né? Então, veja, é possível ter sucesso na crise, é o tema. Já a palavra crise vem da raiz grega kri, que significa peneirar, distinguir, discriminar. Assim, crise é peneira, e o que a peneira faz é separar o que é bom do que é ruim, o que serve do que não serve. É a mesma origem da palavra crivo, né, de chuveiro, por exemplo, que separa um jato d'água em jatos menores, e da palavra criticar, que significa separar, analisar, etc. A verdade é que todos nós estamos constantemente sendo peneirados pelo nosso mercado. Em tempos mais bicudos, né, economicamente, por exemplo, a malha da peneira fica mais fina e só passará quem for realmente muito bom. É por isso que ainda mais em tempos de crise temos que ser melhores, mais competentes, servir ainda mais nossos clientes para que possamos passar pela peneira da crise. Crise em grego é peneira. Assim fica claro que para uma pessoa ter sucesso em tempos de crise, ela precisa ter uma diferença que o mercado valorize. O que chamamos ser uma proposta única de valor, que o mercado reconhecerá e pagará por ela, mesmo em tempos difíceis. Então a pergunta que temos que nos fazer é: qual a proposta única de valor que eu ofereço, que nós oferecemos ao nosso mercado, ou seja, às pessoas que queremos servir? E para construir
a nossa proposta única de valor que nos diferenciará, né? E nos fará vencedores, temos novamente que responder as perguntas que a gente fez acima. Qual é o meu objetivo na vida? Onde quero chegar? Como quero ser vista, reconhecida e percebida pelas pessoas que mais admiro e pela sociedade? Qual é o meu verdadeiro conjunto de crenças e valores? Quem eu desejo servir? Qual a especialidade pela qual quero ser reconhecida? Enfim, qual é a minha marca? Não é verdade? E como gostaria que ela fosse? Daí você vai poder construir a sua proposta única de valor. É preciso acreditar, portanto, que para ter sucesso, uma pessoa deve oferecer ao seu público-alvo, ou seja, às pessoas com quem convive, uma proposta única de valor e sobre ela construir uma marca que represente e comunique esse diferencial. E como se tudo não bastasse, gente, temos que alimentar o nosso sucesso todos os dias com muito comprometimento, atenção aos detalhes e coerência de vida. Sucesso é uma corrida sem linha de chegada. Então, eu termino, como sempre, eu penso nisso, sucesso. Então, como as pessoas falam, como é possível ter sucesso em tempos de crise? Gente, é uma construção. Sucesso não é uma coisa que você compra, assim, né? Não é uma mercadoria que tá aqui, olha, eu vou vender sucesso para você, vou dar sucesso para você. Não é isso, você constrói uma vida inteira de coerência para poder ter sucesso. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta, gente. Nós estamos discutindo aqui se é possível ter sucesso na crise. Você conhece, eu conheço, nestes tempos de crise, empresas que pouco sentiram a crise, ou seja, sentiram menos a crise. Não é que não sentiram nada, sentiram menos a crise. E empresas, como disse um telespectador, que fecharam as suas portas. O que será? Veja nas coisas do dia a dia, gente. A gente tem que... Uma das características da antropologia, que a gente aprende na antropologia, é observação, é observar. E observe coisas simples, comportamentos simples do cotidiano. Veja profissionais, por exemplo, profissionais, sabe, encanadores, bombeiros, como chama em algum lugar, eletricistas, pedreiros, construtores, empresas simples, restaurantes, bares, sei lá, lojas, né, boutiques, bares, qualquer coisa que você veja. Você vai encontrar muito sucesso numas dessas empresas e bastante fracasso em outras. Mas você vai ter que observar qual é a diferença sem falar assim, fulano tem sorte, outro não tem sorte. E a gente tem mania, a gente tem um vício, né, dizer assim, é a localização dele. Ele como está na avenida tal, ele como está na rua tal, ele como tem uma fachada muito grande, mas eu mostro para vocês dezenas e dezenas de empresas, bares, restaurantes, em lugares completamente inusitados e ruins até de chegar, com sucesso incrível. E vou mostrar para você, não preciso, porque você conhece, empresas, lojas, etc., em lugares maravilhosos com fracasso. Onde está? Aí é que entra o tal da proposta única de valor. Qual é o diferencial de valor que o mercado paga, mesmo na crise, que as pessoas pagam, naquela loja, naquele prestador de serviço. Eu conheço, por exemplo, gente, um marceneiro, esse que faz armários, etc., mesas, etc., que ele tem proposta, pedidos para 2 anos e meio pela frente, nessa crise. Agora, quando você conversa com as pessoas, o professor, ele cumpre a palavra. Ele faz com esmero como ninguém faz. Sabe, ele conversa com você. Os móveis deles, eu me lembro de uma dona de casa falar assim, o senhor fecha a gaveta assopra. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo. Aquela gaveta assopra, assim.
Ele fala, agora, professor, então a gente espera 2 anos e meio. Agora, é barato? Não é barato, professor, mas a gente confia, ele cumpre a palavra, ele cumpre prazo, ele fala, gente, essa é a proposta única de valor dele. Agora, você vai ver quantos outros falaram nessa coisa, mas o cara não cumpre a palavra, o cara faz mais ou menos, o cara começa a economizar em material, começa a mentir. Olha, isso daqui é madeira maciça, ou sei lá o quê, ou é sei lá, ou é um tipo, e vai ver, não é. Entenderam isso? Quer dizer, você vai no restaurante, você vê a qualidade daquela comida, gente, dá trabalho, o sucesso é construído com muitos anos de trabalho. O sujeito escolhe no mercado o que comprar, ou muitas vezes consegue plantar se tem um terreno grande. Eu conheço restaurante, por exemplo, que tudo é feito lá, sabe, a família inteira trabalha, a família acorda cedo, a família, sabe, eles plantam, eles colhem, eles escolhem, sabe, é tudo feito com muito cuidado. Ué, tá bem, quer dizer, tem altos e baixos? Pode ter, mas a média é muito boa. Entendeu? Porque o pessoal valoriza o quê? A qualidade. Mas quem valoriza? O mercado que ele quer servir. Não é todo mundo que valoriza. Não é todo mundo que vai entender, sabe? Principalmente em área de alimentos, por exemplo, aquele sabor de qualidade, né? Que entre um molho de tomate, sei lá, feito artesanalmente com tomates especiais do que um molho de prateleira de supermercado. Agora, vai ter uma diferença de preço, é claro. Agora, há um público que valoriza, é esse que eu quero servir. Agora, se eu quero servir outro público, eu tenho que saber o que ele paga. É isso que a gente tem que entender. Eu tenho que fazer uma diferença que o cliente paga. O meu mercado não paga uma diferença de valor sofisticado, sei lá, que eu sei fazer, mas o meu cliente não paga. Agora, então muita gente que vai, por exemplo, numa loja que tem produtos de grife mais sofisticados, etc., sai horrorizado com os preços. Outras pessoas vão lá. Quer dizer, qual é o valor que o seu mercado paga? Então a gente tem que entender isso e tem que trabalhar nessa proposta única de valor, nesse diferencial único de valor que eu sirvo para quem eu quero servir. Então é por isso que nem sempre funciona eu estar imitando o concorrente. O concorrente tem a característica dele, com o mercado dele, com os clientes dele. E se ele está cheio de gente é porque ele tem uma proposta de valor lá que as pessoas vão. Agora, você vai querer roubar dele? Não, cria a sua proposta única de valor. Para que outras pessoas reconheçam em você esse valor. Gente, quanta gente fala assim, por que você vai lá? Eu vou por causa da coxinha, eu vou por causa, sei lá, do pão não sei o quê, eu vou por causa do arroz, sei lá, qualquer coisa. O que é bom lá é a picanha, não sei o quê, eu vou por causa da costela. Eu estou falando de restaurante porque é uma coisa muito simples, comida é uma coisa muito simples, mas isso funciona em oficina mecânica. Por que eu vou lá? Porque o cara, professor, ele cumpre o prazo, ele cobra um preço justo e ele realmente deixa o seu carro, ele não mente para o senhor. O senhor tem confiança. Olha, eu pago. Quanto você pagaria a mais quando você tem certeza da confiança? Quando você confia. Então você veja, eu conheço oficinas, por exemplo, em épocas de grande crise que continuam cheias e outras que estão com dificuldade. Então, qual é a sua proposta única de valor? Pense nisso, porque é possível ter sucesso na crise. Pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.